Então, eu tenho várias memórias da preparação já, e Luísa Bairros ocupa um lugar bem distinto na minha lembrança, porque naquela época o CERT recebeu os recursos para apoiar as organizações negras que iriam fazer o relatório do Brasil. Então, foram organizações que se reuniram nas 5 regiões do país, tematicamente educação, trabalho, saúde, blá, blá, blá. E Luísa, ela tinha uma batuta aí nesse lugar de organização de todas nós. Então, eu me lembro da preparação como um momento de muita das tensões naturais dos movimentos sociais, mas de uma presença forte da mulher negra, não tanto quanto foi nas reuniões preparatórias e na conferência, mas já era forte na chamada, né, das organizações para fazer aquele relatório e no próprio relatório. Me lembro muito do esforço que fizemos para não deixar ninguém para trás, e nós fomos a maior delegação do mundo na conferência, né? Mas teve um esforço real nosso de não arrumar um jeito, todas que queriam, estavam preparadas, estavam mobilizadas para ir, que a gente pôde levar, foram. Eu não tinha participado de nenhuma conferência daquele porte, e eu acho que as mulheres negras foram absolutamente preponderante naquele momento de orientar como o Brasil tinha que se portar diante de tantos rituais que você tinha que cumprir para poder participar da conferência oficial e também daquela conferência que a gente fez a parte das organizações, né? Então, assim, quem tinha o conhecimento eram organizações de mulheres negras, era o Gueledés, era a Fala Preta, era o Crioula, era Maria Mulher, eram mulheres negras que já tinham café no bule, e elas conduziram a todas nós. Eu tenho uma memória de um estresse grande com o termo afrodescendente, porque eu diria, ali pode caber tudo, os próprios brancos vão dizer que eles são afrodescendentes, eu vivia implicando, e aquilo era uma coisa que fundamental para nós da América Latina como um todo estarmos juntas, e eu ficava naquela implicância que tem que ser negro, tem que ser negra. Então, mas, enfim, aprendi um pouco mais neste caminho, me lembro muito vivamente da presença das mulheres e homens negros e juventude negra da América Latina e Caribe, com uma atuação diferencial do que eu sentia dos Estados Unidos. E diferente apenas, né? E me lembro das tensões que nós tivemos, né, com os países europeus, porque a gente exigia, botava na mesa a reparação, e, no fim, eles se retiraram, foi um esvaziamento da conferência, mas eu me lembro de ter ficado sentada, quieta, pensando, né, nas diferentes faces e herança da colonização, né, porque isso teve impacto, sim. Me lembro também da reação dos Estados Unidos e de Israel quando a gente apoiou a agenda de apoio aos palestinos, e isso era um apoio que, inclusive, fizemos uma marcha, né, explicitando esse apoio, e a entrada dessa questão no documento, tratando o sionismo como uma forma de racismo, nos fez perder alguns apoios também, né? Quer dizer, tinha certas coisas que não podiam ser conversadas. Enquanto herança positiva, eu acho que uma das mais importantes foi a determinação da coleta do dado Cor-Raça em todos os cadastros públicos e privados, porque o dado Cor-Raça já era
coletado, mas quando veio aquela obrigatoriedade, isso se espalhou em muitas áreas diferentes, saúde, trabalho, educação, moradia, tudo. A gente provocava para dizer, mas qual é o percentual de negras e negros aqui, nesse tipo de questão que estamos discutindo? Então, isso acendeu muito e acelerou muitos diagnósticos que eram base para a gente pensar as ações afirmativas, que é o segundo ponto que eu acho que foi bem importante a gente conceituar e compartilhar esse conceito. E olha, eu acho que o Brasil saltou. Nem que eu tenha notícia, nenhum país, considerando América Latina, Caribe, nenhum país deu o salto que nós demos. Então, a gente estava maduras para fazermos aquilo que fizemos lá. Isso empurrou muita coisa aqui no Brasil. A gente usou bem também. A gente pegava aquele caderninho, todo tipo de projeto, tudo que a gente fazia, a gente ia lá conforme definição na Conferência de Durban, que tem força de lei no país, porque o Brasil é signatário, e aí a gente colocava as definições, e esta, para mim, foi fundamental. E Durban teve um papel importante, foi um divisor de águas no momento que eu considero de transição do Brasil. Durban, ele vai possibilitar um ganho do movimento negro para o mundo, que é uma denúncia mais do ponto de vista político, radicalizada, e com uma pressão sobre o governo brasileiro. O movimento negro brasileiro em Durban, ele vai pressionar o governo brasileiro a se posicionar e assumir que o Brasil é um país racista. Se você entender que, ao longo dos anos, o Brasil se colocou para o mundo como a nação a nação a qual existia democracia racial, Durban vai ter um papel importante como divisor de águas da queda do processo da ideia da democracia racial no Brasil. Esse é um aspecto que eu considero fundante, ou seja, é um fato de um longo processo histórico de negação da democracia racial, e Durban vai ser um marco nesse sentido. Pós-Durban, não vai dar mais para dizer que tem democracia racial, porque o governo Fernando Henrique assume que o Brasil é um país racista. Está lá na declaração de Durban. E ele vai, a partir daí, assinar a declaração de Durban, que é uma declaração que aponta um conjunto de estratégias que serão necessárias que o Brasil cumpra, um conjunto de acordos que o Brasil vai ter que cumprir, um conjunto de proposições que o Brasil vai ter que cumprir para que avance no sentido da redução das desigualdades baseada no racismo. Isso é uma questão importante de Durban. A outra questão importante, eu vou tomar emprestado do que Cida Bento trouxe numa roda de conversa que nós estávamos juntas. Ela vai dizer que Durban vai fazer com que o movimento negro brasileiro produza conhecimento de forma tão fina, refinada, que vai nos alimentar, o que tem nos alimentado até hoje. Quer dizer, nós ganhamos uma expertise do ponto de vista de pesquisa, estudo e interpretação da operação do racismo na sociedade brasileira, que isso vai ser um fenômeno que Durban vai impulsionar e vai ser algo que a gente vai trilhar até os dias de hoje. Ou seja, nós somos um dos países com a maior expertise em estudo, pesquisa e em produção sobre a situação da população negra no Brasil. Ou seja, nós sabemos de muitas coisas. Claro que ainda estamos em débito de entender tantos outros fenômenos, mas nós conseguimos aí um avanço significativo a partir de Durban na produção de conhecimento, na produção de leituras, na interpretação sobre o racismo na realidade brasileira. E acredito que 20 anos depois a gente consegue jogar na cara da sociedade brasileira
o racismo estrutural, o racismo institucional, e dizer que não adianta, se a gente não fizer o enfrentamento a eles, não andaremos para lugar algum, mesmo que ainda a ignorância da sociedade brasileira ache que nós vamos poder montar outras estratégias para a superação do racismo. Outro aspecto que eu acho que Durban vai pressionar, Alane, que é muito interessante, vai ser a década do afrodescendente. E o que é que tem a década do afrodescendente a ver com Durban? Tem tudo, porque, na verdade, a década vai ser a ferramenta de monitoramento, de acompanhamento no mundo em torno do que foi definido em Durban. Mesmo que a década centre o seu olhar em torno do reconhecimento, visibilidade, reconhecimento, da questão da justiça, né, do acesso à justiça e da questão do desenvolvimento, que são, eles vão, a década vai tirar esses 3 eixos como estratégicos, mas a década não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento da Declaração de Durban, dos acordos que foram firmados em Durban. As organizações de mulheres negras abriram aí uma estratégia de largo espectro, que cuidavam do externo e do interno, que cuidavam da relação com as organizações da sociedade civil negra e também das organizações da sociedade civil do campo da esquerda, que não tinham como horizonte a luta contra o racismo. Esse debate histórico ocorrido na sociedade brasileira sobre a questão racial e o tema da pobreza faz toda a diferença no restante da atuação política da articulação. A articulação foi pioneira em colocar em pratos limpos que a questão da pobreza encobria as iniquidades raciais, encobria a violência que a população negra vivia e, sobretudo, né, dava a essa população um lugar de segregada, de excluída e, sobretudo, invisibilizada. Mostrou também que os esforços promovidos por esses grupos eram desqualificados na luta política brasileira, então mesmo a esquerda, que queria ampliar a democracia, melhorar a qualidade de vida da população e oferecer maior nível de participação, aprofundava as desigualdades vividas pela população negra. Essa ação também se desdobrou em campanhas de comunicação, campanhas de articulação de grupos em prol dos direitos da população negra, campanhas em prol das ações afirmativas, contrárias e também positivas, né, em torno disso. Foi necessário também pôr em xeque as diferentes redes da sociedade civil, algumas já não existentes mais, mas como a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, e outras grandes organizações tiveram que afinar o debate político e investir no processo da conferência. A outra questão que já é também no ponto da articulação que muito nos marca, é justamente compreender que as diferentes mulheres que somos são representantes de todas nós. Então, as comitivas, o trabalho realizado, a representação política era feita por quilombolas, pescadoras, prostitutas, mulheres do campo, mulheres da cidade, intelectuais, não intelectualizadas. O que importava era a densidade política que aquela mulher trazia na sua fala, na sua experiência e, sobretudo, na condição de mulher negra enfrentando o racismo no país. Então, por isso, a articulação, além das organizações, também arrastou outras mulheres de axé, mulheres do campo, quilombolas, para somar-se a essa luta. Por isso, quando você vai olhar a comitiva brasileira em Durban, você encontra lá 500 pessoas, a maioria mulheres,
representando esses segmentos, mas também agindo tanto no Fórum da Sociedade Civil quanto no Fórum. Um dos maiores impactos da Conferência de Durban é a gente ter agendado mesmo o Brasil. De lá para cá, foi impressionante como este tema entra nas agendas crescentemente. Mas eu destacaria também, onde é que eu vejo o impacto, uma mexida na branquitude, né? Foi ficando cada vez mais difícil, né, ao longo do tempo, e agora com a voz negra mais forte e mais pulverizada em todos os lugares, provocou uma reação cada vez mais crescente da branquitude. Nós tivemos um aumento dos assassinatos, dos bloqueios e das aberturas, daqueles que se escondem atrás de discutir ação afirmativa como assistencialismo e daqueles que entendem que é preciso implementar. Então, a gente teve um crescimento de agenda muito grande, né? A gente efetivamente agendou no país. Eu acho que foi debatido, discutido. Eu já tive fora do Brasil, na América Latina, 3 vezes, e sempre eu tento dizer, olha, mas é muito difícil o que a gente tem que fazer no Brasil para fazer essa agenda andar, e as pessoas ficam dizendo quão importante é conquistas como a LDB, que nós alteramos com a Lei 10.639, obrigando o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Então, as pessoas trazem aquilo como um elemento importante. E você vê, a gente mudou a cara da universidade pública, e mesmo que ela está sendo sucateada, a cara dela foi mudada e a reação está aí. A reação da branquitude, principalmente no seu território mais conservador, é destruir todas as possibilidades que não conseguem de nos permitir avançar em diferentes campos, que incluem, inclusive, trazer outras concepções de ciência, de história, de geografia. Então, assim, a branquitude nunca foi tão reativa como está sendo nos últimos tempos. Nunca. Eu acho que a grande mudança que a gente viu em 2016, que a gente está vendo agora, a supremacia da branquitude está inequivocamente colocada. O sentimento de ameaça com o crescimento o espalhamento da nossa voz por todos os cantos, né? Então, este medo que está aí colocado, ele vem dessa pauta que as mulheres negras, principalmente, estão colocando sem parar o tempo inteiro. É isso. Espero ter colaborado. Demais, demais. Estamos quase terminando. Tem uma pergunta que é pensando o cruzamento dessas histórias, né? Da MNB e de Durban. Como é que você... acho que você sabe que a MNB ela foi quando as primeiras organizações pensaram a criação dela, foi para preparar o movimento de mulheres negras para ir para Durban. E a partir disso, várias coisas aconteceram aí nesse agendamento que você traz, mas também no crescimento da MNB. Como é que você avalia que essas duas histórias aí, dessa conferência, dessa terceira conferência de combate ao racismo e da articulação, que é a primeira articulação de mulheres negras, assim, oficializada, porque sempre existiram outras formas, mas a MNB acho que é a primeira oficializada. Como essas duas histórias elas se cruzam e elas se potencializam aí? Como é que você enxerga isso? Eu entendo que não se pode, eu mesma não faço um texto em que você está tocando sobre a questão da mulher negra e não vai falar da articulação de mulheres negras. Quer dizer, o papel que ela desempenhou na preparação para Durban, né, que ela meio que teve um dos objetivos da criação da MNB, que naquela época eu não fazia parte, mas eu sei que era ajudar a preparar o país a ir para Durban, né, a estar na conferência. Então, aquele papel que ela desempenhou, e eu entendo que a empoderou muito, né? A nossa pauta
enquanto mulheres negras da MNB, é uma pauta que dialoga com tudo que foi construído naquele processo de Durban. E a MNB é como se ela tivesse se inscrito nas, nos principais documentos que a gente vai escrever hoje, que tem esse caráter mais macro, mais geral, que fala da América Latina, o Caribe ou do Brasil, nesse campo das relações raciais, a MNB tem que ser citada. Ela, vamos dizer, ela está no mapa porque ela foi estratégica, ela também estava madura para ser, entendeu? Porque ela já nasceu e disparou. Né? Ela tem 21 anos, mas ela já nasceu num momento que foi divisor de águas desse tema no Brasil. Então, é por isso que, para nós, também é muito importante estar lá, enquanto for possível, estar lá, ajudá-la a avançar. Se eu tivesse que dizer, para finalizar, o que eu penso é que, talvez, em algum desses momentos, a gente pudesse fazer uma força-tarefa para buscar mais apoio para a MNB ter mais pernas. Né? Eu mesmo gostaria, me sinto sempre correndo atrás do tempo, mas essa deveria ser uma prioridade nossa. Tipo, sentar algumas horas, ou 2 dias, e pensar quem são os grandes possíveis apoiadores, onde é que a gente vai buscar recurso, para que tipo de coisa, para dar mais pernas para a MNB, porque ela é muito importante para nós. Realmente, eu passei por esse processo ali bem adolescentezinha, né? Já na minha fase saindo, do momento, e até deixo como relato, de um momento em quando eu me descobri negra, né? Que eu me descubro negra a partir do momento que eu vou participar do movimento negro, que eu fui acompanhar a minha mãe, né? O convite foi para ela, e aí a gente começa ali no processo de acompanhar a mãe e tudo, e aí eu começo a me enxergar lá pelos meus 15 anos, foi quando eu estive presente ali na formação do IMENA, tudo, me enxergar enquanto mulher negra, enquanto negra. Então, esse processo realmente de Durban, você vai estudando um pouco dessa história, dessas conferências, e vê que hoje eu só estou onde estou por conta de mulheres ancestrais, mulheres guerreiras que tiveram a coragem, tiveram o empoderamento de estar naquele momento onde elas estavam, né? Numa conferência de Durban, com sacrifícios, com várias lutas aí, né? Assim como foi um pouco do processo da organização da Marcha das Mulheres Negras. Então, imagine, Durban 20 anos atrás, né? Como é que era você chegar lá, como é que eram as dificuldades, né? De se chegar em outro país, entendeu? Então, hoje eu só tenho a dizer muito obrigada a essas mulheres. Muito obrigada por hoje eu poder dizer assim, eu estou formada, eu tenho uma formação, eu posso daqui construir e alcançar voos maiores, né? Mas também levando junto a premissa que foi colocada, né? Como um lema, né? Da Marcha das Mulheres Negras, uma sobe e puxa a outra. Então, hoje eu posso dizer, eu posso subir mais ainda e puxar várias outras mulheres. Então, meu muito obrigada a essas mulheres ali que estiveram naquele processo. E esse ano de 2021, né, é um processo bastante complicado também, né, por a gente estar vivendo uma pandemia, tentando sair dela, mas ainda com muitas lutas ainda que há por vir. Então, desafios são sempre postos, né, para nós, mas a gente consegue vencê-los sim com força, união e trabalho conjunto.